Olá! Se você tem um familiar idoso que recebeu o diagnóstico de Alzheimer, fica nesse vídeo, ele é para você. Eu sou a Júlia Schwartz, CEO e fundadora da Maia Saúde, que é uma plataforma especializada no cuidado de pacientes idosos. Em nosso canal teremos vídeo toda semana. Vídeos sobre cuidado, em como lidar com essa situação de cuidar de um idoso familiar em casa. Então, se você vive essa jornada de cuidar de um familiar idoso, esse canal é para você. Nesse vídeo falaremos sobre recebemos o diagnóstico de Alzheimer e agora, o que eu faço? Ao longo dessa jornada de cuidar de pacientes idosos aqui na Maia Saúde, essa é uma das perguntas que frequentemente eu recebo. Júlia, mamãe foi diagnosticada com Alzheimer, papai foi diagnosticado com Alzheimer, o que a gente faz? A gente precisa contratar cuidador imediatamente? A gente precisa ter alguém com ele 24 horas? Ele pode sair de casa sozinho? O que eu faço? Fica comigo que eu vou te explicar. São muitas incertezas nesse momento e esse vídeo vai te ajudar. Para sanar as principais dúvidas que surgem nesse momento, tanto para cuidar do seu familiar e quanto o que você deve fazer. A primeira coisa que sentimos quando a gente recebe um diagnóstico de Alzheimer de um familiar muito próximo a gente é um sentimento de tristeza profundo. Mas além disso, vem muitas dúvidas. O que fazer? Muitas vezes a gente não está preparado para receber esse diagnóstico e muitas vezes a gente nem conhece a fundo a doença de Alzheimer. E é por isso que a gente vai te ajudar. A primeira coisa que a gente deve fazer é lidar com esse sentimento de tristeza, de você receber um diagnóstico da pessoa que você ama de Alzheimer, uma doença que vai mudando o comportamento desse familiar e que vai se distanciando muitas vezes daquilo que você conhecia, como sua figura materna, paterna, ou da sua avó, do seu avô. Temos, antes de tudo, lidar com o nosso sentimento enquanto família. É uma dor profunda que a gente sente, mas a gente precisa ter o entendimento que ainda há muito por vir. O que eu quero dizer é que você, familiar, vai continuar entendendo, vai se capacitando, vai buscando informações de tudo que está por vir, mas o seu familiar, ele vai perdendo cada vez mais esse entendimento. Então, a primeira coisa que você tem que ter consciência é que o seu familiar idoso que tem Alzheimer está doente e que muitos comportamentos que ele vai ter é por causa da doença. Não é um comportamento pessoalizado, não é um comportamento ruim. O idoso não esquece as coisas por relapso, por falta de atenção. O idoso não tem comportamentos grosseiros, mal educados, porque ele mudou de um dia para a noite. Isso tudo é em função da doença, do Alzheimer, que muitas vezes pode mudar o comportamento do seu familiar. Então, se a gente tem consciência e entendimento sobre a doença e o que está por vir, a gente agora precisa falar do dia a dia de cuidado desse paciente. Estudos apontam que o Alzheimer tem 3 fases: a inicial, a leve e a avançada. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar, junto ao médico, qual é a fase que esse paciente idoso se encontra. Se ele está na inicial, na moderada ou na avançada. Se o paciente encontra-se na fase inicial do Alzheimer, a principal ajuda que ele vai precisar nesse momento é para lidar e aceitar o diagnóstico de Alzheimer. Além disso, outro ponto de apoio que esse familiar vai precisar é de adesão ao tratamento, para evitar a progressão rápida da doença, para melhorar a qualidade de vida dele no dia a dia. Geralmente, nessa fase, os familiares eles têm que ter atenção, então, com o tratamento, a questão de medicação, o horário. É importante também que inclua esse idoso em atividades, em hobbies, que a família esteja presente no dia a dia. Às vezes é legal montar um quebra-cabeça junto, fazer com que esse paciente ele faça caça-palavras e, se for possível, que ele faça uma atividade física, às vezes ao ar livre, e a gente nunca pode esquecer da socialização desse paciente idoso. É nesse momento que esse paciente idoso ele vai ficando cada vez mais afastado da família, dos amigos, então é importante trazer esse paciente para o convívio familiar, com os amigos, para ele não perder isso. Na fase moderada, além da gente continuar com os cuidados da fase inicial, é muito importante que a gente não deixe esse paciente idoso mais sozinho, que ele saia na rua sozinho, que ele faça alguma atividade sozinho. Na fase moderada, eles começam a ter a sua atenção muito prejudicada. Então, é muito comum que os pacientes eles queimam
a comida que eles fazem, que eles esqueçam panela no fogão, ou que eles saiam e se percam na rua. Então é muito importante que nessa fase a gente tenha sempre uma atenção, uma pessoa para cuidar desse paciente idoso. É nessa fase moderada que a gente indica a contratação de profissionais da saúde especializados no cuidado de pacientes idosos. E aí a gente pode iniciar esse cuidado como uma cuidadora de idosos. E é muito importante também a gente lembrar do ambiente de casa desse paciente idoso. A gente tem que tomar cuidado com as quinas, a gente tem que tomar cuidado com os tapetes, os móveis. É nesse momento que a gente vai organizando o ambiente desse idoso com o intuito de prevenir quedas, batidas em quinas, algum tropeção. Então é muito importante que a gente faça duas coisas nessa fase. Que a gente conte com uma ajuda 24 horas, sendo indicado, e que a gente cuide do ambiente desse familiar. Já na fase avançada, os cuidados são muito mais intensos e constantes. É nessa fase que o familiar idoso, infelizmente, perde completamente a autonomia. Muitos pacientes, eles evoluem para o quadro clínico de acamado. Eles já não levantam muito da cama, eles já não têm domínio sobre as funções fisiológicas de fazer xixi, cocô. É nessa fase em que muitos dos pacientes eles perdem a capacidade de falar, que acontece a afasia. Então, neste momento, é muito importante que a gente já evolua para um cuidado com profissionais da saúde como técnicas de enfermagem. Muitos familiares, eles evoluem também para o uso de sonda. Então, é importante que a gente tenha profissionais capacitados para lidar com esse paciente idoso nessa fase avançada do Alzheimer. Muitos familiares optam por contratar ajuda profissional logo na fase inicial. Às vezes não consegue adaptar a sua rotina para ficar cuidando do paciente idoso em casa. Então a ajuda profissional, ela é fundamental. Então é muito importante a gente verificar qual é a fase do Alzheimer que o nosso familiar se encontra e a gente cuidar dele de acordo com as necessidades. Mas é muito importante a gente frisar que além dos cuidados de saúde que esse familiar idoso ele precisa, a gente também precisa lembrar dos cuidados emocionais. Muitos idosos com Alzheimer, eles deprimem, eles ficam tristes porque eles acabam se afastando do convívio da família, porque é muito difícil lidar com essa doença. Mas a gente precisa demonstrar cada vez mais carinho, mais amor, mais atenção. A gente precisa preservar o convívio familiar desse idoso. A gente precisa juntar a família em torno desse familiar para que ele se sinta cada vez mais amado, mais cuidado pelas pessoas que ele ama ao seu redor. A gente também gosta de lembrar que o cuidado médico, ele é fundamental. É ele quem dá toda a diretriz do tratamento e cuidado do seu familiar idoso. A gente sempre segue todas as prescrições médicas. Então, antes de qualquer coisa, entre em contato com o seu médico. Tenha um médico com quem você consiga falar sempre, com que você consiga tirar dúvidas, que você consiga ter uma atenção nessa fase de cuidar do seu familiar com Alzheimer. O intuito desse vídeo é te ajudar a esclarecer quais são as fases, as etapas da doença de Alzheimer, para você conseguir identificar em qual momento o seu familiar se encontra. Outros vídeos serão gravados e a gente vai trazer mais dicas, mais formas de cuidar, como lidar com a doença de Alzheimer, mais informações técnicas. E é por isso que eu gostaria que você ficasse aqui nesse canal com a gente, que você visse os nossos vídeos, compartilhasse com quem precisa, para que cada vez mais a gente consiga melhorar a qualidade de vida dos pacientes idosos. Antes de encerrar esse vídeo, curta, comenta, compartilha. Fala aí o que você gostaria que a gente comentasse, sobre qual tema que é importante para você a gente falar. A gente está aqui para te ajudar. E nunca esqueça, a Maia Saúde é especializada no cuidado de pacientes idosos. E se você precisa de apoio nessa jornada, entre em contato com a gente. Até a próxima!